Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Desenvolver o intercâmbio com outras linguagens artísticas, colocar o teatro em diálogo com o espaço urbano e apresentar a quebra de fronteiras da arte cênica contemporânea. Com esses três pilares, o Festival Internacional do Teatro vem ao Belo Horizonte, trazendo peças do Brasil e do exterior. No programa de hoje, vamos discutir o incentivo e a importância do teatro e das atrações culturais e entender como e por que está sendo realizado o festival. Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o coordenador do FIT e diretor da Fundação Municipal de Cultura, Rodrigo Barroso, a curadora do festival, Grace Passot, e o ator e um dos fundadores do Grupo Galpão, Antônio Edson. Claro, você é sempre nosso convidado a participar do nosso debate, a criticar, a sugerir. Hoje estamos falando sobre o Festival Internacional do Teatro. Mande uma pergunta sobre esse tema ou envie seu comentário sobre o programa. Nosso e-mail é horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, 3209-0115. Caros convidados, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. E hoje, para falar dessa releitura da vida, dessa reinvenção da vida através das artes cênicas. Então, eu começaria com Antônio Edson. O teatro tem várias funções na vida. Dentre elas, quais você destacaria as mais importantes, Antônio? Bom, tem a função óbvia aí, que é a função do entretenimento, que é uma grande fonte de entretenimento, mas eu diria que não a principal. Eu acho que, além de entretenimento, o teatro também serve como um difusor de cultura e também, e talvez principalmente, como um veículo através do qual você pode aprofundar a noção de cidadania do morador da cidade. Olha, isso aí é muito interessante, porque normalmente as pessoas veem o teatro, televisão, cinema como entretenimento, né? Mas, na verdade, é um veículo de formação humana. E ao você destacar aí a questão da cidadania, isso me agrada muito. E acredito também que aos telespectadores. Rodrigo, então nós estamos falando do FIT. O que é o FIT? Há quanto tempo está em Belo Horizonte? A que veio? Quais os objetivos? Bom, Padre Márcio, boa noite. O FIT é o Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte, que existe há 18 anos. Na verdade, a gênese do FIT começou um pouco antes, há 20 anos atrás, quando o Grupo Galpão, o Toninho pode depois falar um pouco mais sobre isso também, o Grupo Galpão propôs um festival de teatro de rua. Ele aconteceu, se não me engano, em 93. Da junção desse festival com o desejo da Prefeitura de ter um festival de teatro, uma mostra de artes cênicas de palco no Teatro Francisco Nunes, surgiu o FIT em 94. Então já são 11 edições, estamos na 11ª edição. E o FIT é bianual? É bianual, acontece a cada 2 anos, nos anos pares. Para essa edição nós temos um FIT que a gente está dizendo que é um FIT mais espacializado, é um FIT que acontece em mais regiões da cidade. São 60 locais de Belo Horizonte que vão receber um espetáculo teatral. 154 peças vão ser apresentadas ao longo do festival, com a participação de 38 grupos artísticos do Brasil, de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo. E quais países estão hoje representados na versão desse ano? Eu vou tentar lembrar de alguns aqui. Claro. A Inglaterra, a Espanha, a Argentina, a Colômbia, a Guatemala pela primeira vez em Belo Horizonte, a Itália, Chile, o Chile, Israel, a Colômbia, a República Tcheca. Portanto, o FIT, digamos assim, além de ser uma espécie de democratização do teatro, da cultura, além de formar cidadãos, veicular valores, esse ano ele tem a característica bonita de estar
totalmente descentralizado, né? Como você dizia nos bastidores. Isso, era um objetivo nosso desde o início, assim que começamos a pensar o desenho do festival, assim que começamos a trabalhar junto com os curadores. A ideia era de aproximar a arte cênica do cidadão, aproximar ainda mais, levando o festival para as 9 regionais de Belo Horizonte. Ok. Grace, quando a Secretaria de Cultura ou quando a cidade promove um evento como o FIT, que objetivos o poder público tem em mente, o que objetivos nós podemos querer realizar? Olha, antes disso, vou falar uma coisa assim, eu sou cria do FIT, eu me formei com esse festival. O FIT ele tem uma função formadora muito grande assim, para os artistas da cidade. E até por isso que é um festival tão protegido pelos artistas da cidade, né? É um festival, né? Assim, existe uma importância muito grande agregada a esse evento. É um patrimônio da nossa cidade, o FIT, né? Eu acho que o povo de Belo Horizonte gosta tanto do FIT que a gente acha que acontece todo ano e, na verdade, não é, né? É, bianual. Bom, um pouco disso que o Rodrigo falou, assim, acho que o FIT ele é um festival da prefeitura e, como tal, o que ela faz é pensar esse projeto como uma política pública. Assim. Então, existem uma série de objetivos agregados ao simples fato de escolher alguns espetáculos e alguns bons espetáculos e apresentar esses espetáculos, né? E apresentar para a cidade. Mas que isso pensa-se como facilitar, possibilitar o acesso a esses espetáculos, pensa-se conceitos do que é um teatro popular, né? Uma série de questões são pensadas para que, de fato, seja um festival, um projeto público, né? Que eu fiz a pergunta que a arte é um veículo para acontecer. Ingrês, eu fiz a pergunta pelo seguinte: há algumas pessoas que costumam dizer que o poder público não investe na cultura. O poder público tem dívidas com a educação, com o transporte, com segurança pública, etc., e não investe na cultura. Eu acho que esta tem sido uma iniciativa feliz e o cidadão belo-horizontino reconhece isso, sabe? Ok, Antônio, o Grupo Galpão é um dos mais conhecidos de Belo Horizonte. Hoje tem uma fama nacional e também fora do Brasil. O grupo é conhecido. O que vocês acham do público da capital mineira? Pergunta difícil, né? Não, muito difícil. Olha, eu acho que é uma coisa incrível que acontece entre o Galpão e o público de Belo Horizonte. Acho que já há um bom tempo que se extrapolou esta relação espectador, ator, palco, plateia, para um grande caso de amor, sabe? Acho que o que existe entre o Galpão e o público de Belo Horizonte é um grande caso de amor. Correto. Agora, o público de Belo Horizonte prefere mais cinema ou teatro? O que você acha? Claro que há gosto para tudo também, né? Olha, pelo tamanho das casas de cinema hoje em dia, eu diria que talvez esteja empate, no mínimo empate, ou que a preferência seja pelo teatro. Porque hoje você entra nas salas de cinema, cabe, quando muito, 150 pessoas. E o Galpão teve na nossa estreia no FIT, juntando os 2 dias, tivemos mais de 10 mil pessoas. Espetacular, né? Uma outra questão que às vezes a gente coloca também é a questão do eixo Rio-São Paulo. Normalmente as pessoas dizem, nossa, mas no Rio e São Paulo o público tem muita opção, tem muita variedade. Vocês acham que Belo Horizonte, Grace, você acha que Belo Horizonte fica meio fora desse circuito ou tem crescido e desenvolvido também aí em função da arte e do teatro? Não, eu acho que, Belo Horizonte hoje, acho que o Galpão é um grande exemplo disso, assim. Eu acho que Belo Horizonte hoje tem uma quantidade grande de companhias
Isso é muito ressaltado na mídia nacional, assim, muito referendado, assim, a produção que existe aqui em BH, em Minas Gerais, no estado de Minas. Existe uma produção teatral muito forte, muito significativa. Isso ao longo da história do teatro nacional e mesmo atualmente. Assim. Uma série de companhias, novas companhias, de companhias mais antigas, artistas independentes também, assim, né, tem uma contribuição efetiva no cenário de trabalhos cênicos nacionais. É claro que existe uma questão, assim, né, existe uma produção quase industrial em São Paulo, né? Existe uma indústria, né, da arte em São Paulo, no Rio de Janeiro. Agora, nesse sentido, o FIT pode ser um grande incentivo, né, para atores jovens, por exemplo, para o despertar do gosto pela profissão. Eu até, quando eu falei que eu sou cria do FIT, é um pouco por aí. Assim, o FIT, é claro que existe uma função primária da arte que né, o festival alcança, né, assim, quando a gente tem esse tanto de espetáculo, né, assim, sendo visto na cidade, é claro que alguma coisa acontece na cidade, mas para além disso também, o festival ele é formador, né, assim, assistindo esses trabalhos, tendo contato com esses artistas, e os artistas da cidade Nós estamos também se formam. só começando, ainda vamos falar da formação, do papel da arte, do teatro, mas no próximo bloco. Antes de irmos para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte. Além de manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, a campanha Faço Parte tem 2 grandes desafios. Primeiro, revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade. E segundo, construir a Catedral Cristo Rei, a casa do povo de Deus. Faça parte você também, seja um missionário evangelizador. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Não deixe de enviar sua sugestão ou comentário para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre o Festival Internacional do Teatro. E você tem dúvidas ou comentários sobre esse tema? Então nos mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, 3209-0115. Retomando o nosso debate, Rodrigo, a Grace falava aí da função do teatro, tem esse papel formador e tudo. Por isso, talvez, a Prefeitura dê esse apoio tão grande. Agora, concretamente, qual que é esse apoio da Prefeitura? Bom, o FIT é um festival público, né, do ponto de vista de que ele é gerido pela Fundação Municipal de Cultura. Existem no Brasil 7 cidades, além de Belo Horizonte, que fazem festivais internacionais de teatro. Dessas 7 cidades, 3 fazem festivais públicos, ou seja, as suas prefeituras realizam. E dessas 3, o FIT é o maior festival, aliás, é um dos maiores festivais da América Latina. Então, a Prefeitura, desde 1994, né, a cada 2 anos, realiza esse festival. É um festival caro, é um festival que conta com apoio também de parceiros importantes. Gostaria de citá-los aqui, porque é importante a gente saber quem apoia a cultura, quem incentiva a cultura. Esse festival, a edição 2012, está contando com o apoio da Petrobras, dos Correios, da Oi e da Funarte. Então, eu diria que 80% do orçamento do festival é da Prefeitura de Belo Horizonte, do Tesouro Municipal, do dinheiro que é arrecadado do conjunto de cidadãos que volta para ele através de arte. E 20% do festival é realizado com recursos de patrocínio. Tá. Agora, você poderia falar um pouco da lei de incentivo à cultura, já que você usou o termo aí, incentivo de outros? Sim, nós temos, Belo Horizonte é pioneira também numa lei que é exitosa, que está em fase de reformulação, inclusive. É uma lei que, do ponto de vista das artes cênicas, atesta um pouco do que a Grace falou anteriormente, de como é que a cidade vive uma efervescência na área teatral. Dos 800 projetos apresentados anualmente,
A música e as artes cênicas dividem os recordes de projetos apresentados. Então, são 200 projetos por ano de música e 200 de artes cênicas. E no resultado final, também um número maior de projetos de teatro é apresentado, o que atesta que a cidade produz cultura e um festival como o FIT atesta que a cidade consome também teatro. Ok, bacana. Grace, agora, como que é a organização artística do FIT? Temas, quem é convidado, quem vem? Ó, existe... o festival, ele convida curadores, né, que trabalham que trabalham no pensamento artístico, né, na escolha desse conjunto de trabalhos que são apresentados durante o festival. Essa edição, eu sou curadora, junto com a Yara de Novaes e com o Marcelo Bones, que além de curador é diretor artístico do festival. A gente tem uma assistência da curadoria, que é o jornalista Valmir Santos. E eu diria assim, mais do que um tema, existe uma fase uma fase que acontece bem antes, né? Que a partir de uma análise da produção mundial do teatro contemporâneo, a partir de uma reflexão profunda e muito estudada sobre as urgências, né? Dos discursos urgentes que percorrem a cidade, a nossa realidade social, a gente chega a gente escolhe alguns eixos para o pensamento curatorial. Vocês escolhem e convidam os grupos. Por exemplo, o que levou vocês a convidar, por exemplo, Israel? Olha, tem vários motivos, assim, mas existe um motivo que é muito específico assim, dessa edição, foi muito norteadora, que você começou o programa falando e ele foi bem fundamental para a escolha dos espetáculos, que é procurar trabalhos com uma noção expandida do que é teatro, né? Assim, existe assim, para quem trabalha com artes cênicas, com teatro, existe uma discussão já em voga há muito tempo, que é discutir até onde o teatro vai, qual o limite real dessa linguagem, assim, né? Já que a gente vive num tempo em que existem peças que a gente assiste, a gente se pergunta, isso é uma peça de dança, né? Isso parece cinema, mas também é teatro, isso... Né, falando de uma forma geral, existe uma... Nesse sentido, você quer dizer, então, que o teatro hoje tem várias interfaces com outras áreas? Tem. Eu acho que o teatro sempre teve, mas hoje isso é mais explícito. Hoje, além de explícito, isso é mais explícito nos trabalhos e, além disso, acho que as próprias linguagens artísticas, assim, como o teatro, como o cinema e as artes plásticas, elas desafiam o seu próprio conceito primário. Assim. Correto. Mesmo porque ninguém nunca está pronto, também o teatro não está pronto de uma vez por todas, né? Não, mas... Eu queria ouvir o Antônio um pouquinho. Antônio, veja bem, você está caladinho aí, meditando, pensativo, etc. Olha, são muitos os grupos de teatro que vêm de fora para Belo Horizonte nessa época, inclusive grupos de outros países. O que isso representa para a produção local? Acho que representa uma oportunidade de crescimento, de formação, como Grace já disse, que é ímpar, que é talvez insubstituível, sim, porque ao ter a oportunidade de ver como o outro faz, você automaticamente você tem a oportunidade de rever ou reafirmar o seu conceito, o seu processo de criação. Então, assim, é sempre uma oportunidade de aprendizado, sempre. Ou seja, um verdadeiro intercâmbio, né? Faz com que nós, mineiros, não saiamos de dentro das montanhas, mas abrimos as montanhas para o mundo vir até aqui. A Grace queria fazer um comentário. Não, é só porque só terminando o que eu tinha falado anteriormente, então essa questão, o que nos norteou a escolher esses espetáculos, que você me fez essa pergunta, então, assim, o que a gente quis trazer foi o que existe
o que tem se produzido no mundo no teatro contemporâneo. O que tem se produzido que provoque reflexão e ao mesmo tempo, polemize até a nossa noção do que é teatro e do que não é teatro. Okay. Acho que isso foi um norte nessas escolhas. E com relação à curadoria, à escolha, você citou Israel, o que levou a curadoria a escolher Israel? Eu acho que não tivesse o espetáculo outras qualidades, ele tem talvez apenas a qualidade de ser uma produção que junte atores, artistas israelenses e árabes trabalhando juntos, já mereceria a oportunidade, já mereceria ser a oportunidade de mostrar esse trabalho para um público tão longe da realidade deles. Eu acho que isso traz uma lição para quem souber ler, né? Para quem souber ver, é uma lição bem clara. Aliás, esse aspecto que você acenou aí, ele é fantástico em se tratando da arte, né? Porque a arte, ela transfigura a vida, mas nesse sentido, ela promove encontro entre as pessoas. Ela não divide, ela não separa. Enquanto, por exemplo, a política, a religião pode separar, a arte não. Ela tem esse papel bonito de promover o encontro, o intercâmbio, ou seja, é o deleite da vida que nos dá força para mudar a própria realidade, né? Eu acho que a arte, ela mostra que a vida é transfigurada, né? Que ela é essa transfiguração. Bacana. Veja bem, Rodrigo, nós estamos falando de transfiguração, do apoio da prefeitura, etc. Você acha que Belo Horizonte é uma cidade bem servida em termos de acesso à cultura artística? Ou tem muito a melhorar ainda? Eu acho que tem muito a melhorar ainda, mas se compararmos com os 10 ou 15 últimos anos, eu acho que o cenário cultural da cidade se transformou muito. Temos grupos locais de qualidade, grupos locais que são reconhecidos nacionalmente, internacionalmente, isso para o teatro e para as outras linguagens também. Então, eu acho que a cidade de Belo Horizonte, ela não fica nada a dever do ponto de vista da oferta de produtos culturais de qualidade para o cidadão belo-horizontino. Ok. Grace, agora, as peças do FIT que estão passando aí, representam uma boa produção do teatro na contemporaneidade? É o que tem de melhor, você acha? Olha, eu acho que você é suspeita para dizer isso? Sou super suspeita, né? Mas, assim, de um modo geral, é claro que o conceito de melhor ele é muito amplo, claro, né? Claro. Assim, do que é bom, do que é ruim. Mas eu te falo com toda certeza, assim, né? Nós que estamos, assim, eu trabalho com teatro, diria que quase 24 horas por dia. Enfim, estou por dentro dessa produção, né? Nós do FIT estamos por dentro dessa produção. Eu te falo com certeza que o que tem hoje na programação do FIT é um painel fiel das produções contemporâneas do mundo, mais faladas, que representam trabalhos de pesquisa, que circulam pelos grandes festivais do mundo de teatro, né? Tem vários espetáculos, vários trabalhos que são inéditos, inclusive no Brasil. Tem companhias de 40 anos que vêm trabalhando com teatro, como companhias novas, com 3, 4 anos, mas todos os trabalhos que estão aqui, eles têm essa qualidade, eles são novos, são as novas produções do teatro contemporâneo mundial. Ok, seguramente também vocês fazem uma avaliação disso depois do festival, né? Mas nós voltamos a falar disso no próximo bloco. Estamos indo para o final desse segundo bloco, mas antes de ir, gostaria de lembrar que a região episcopal Nossa Senhora Aparecida promove encontro com representantes dos conselhos pastorais paroquiais no dia 23 de junho, com o objetivo de orientar os participantes a respeito da 4ª APD. Mais informações pelo telefone 3333-8553. Voltamos já após o intervalo. Aproveite para participar conosco. Hoje estamos falando sobre o FIT, Festival Internacional do Teatro. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115. Até daqui a pouco.
Festival Internacional do Teatro. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizonteDebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Participam conosco o coordenador do FIT, diretor da Fundação Municipal de Cultura, Rodrigo Barroso, a curadora do festival, Grace Passot, e o ator e um dos fundadores do Grupo Galpão, Antônio Edson. Retomando o nosso debate, caros convidados, falamos do apoio da Prefeitura, falamos dessa produção do teatro na contemporaneidade. Eu queria perguntar para o Antônio, você já tinha falado sobre essa possibilidade de intercâmbio, né? Coisa bonita que acontece quando deparamos com a diferença, com a diversidade, sobretudo em se tratando da produção do teatro. Agora, vocês têm o apoio dos poderes públicos durante o ano, ou a gente só vê isso, por exemplo, no FIT, em outras campanhas, às vezes, sazonais? Comumente vocês têm o apoio? Olha, neste particular, o Galpão pode-se dizer um grupo privilegiado, porque já há alguns anos, já há mais de 10 anos, ele conta com um patrocínio anual, inclusive de manutenção do grupo. E sem isso, certamente, o grupo talvez não existisse mais. Uhum. Mas eu acho que o que falta, o que está por ser feito mesmo, é uma política cultural. Uhum. Uma política cultural mais ampla, mais elaborada. Acho que quem está começando, não existe um projeto claro de abrir picadas para quem precisa disso, essa dificuldade inicial de não ter onde ensaiar, de não ter onde deixar o material. Então, era preciso que houvesse mais apoio efetivo do poder municipal, do poder estadual, do poder federal. Uhum. Correto. É a questão da política cultural, que não existe. Ou seja, tem que ser uma política efetiva constante, né? Constante, e não sazonal, e não pontual. Uhum. Claro, com isso nós não estamos criticando e nem deixando de reconhecer o mérito de nenhum poder público, né? Mas acho que essa é uma questão em nível nacional, não só de Belo Horizonte, né? Sim, certamente. Tá. Ok, agora o Grupo Galpão está comemorando 30 anos, né? Resume pra gente rapidinho as alegrias e os desafios que vocês tiveram. Nossa, 30 anos. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? É uma frase feita, mas que funciona às maravilhas nessa hora. Começamos como um grupo de... A característica básica do Galpão é que é um grupo de atores. Sempre foi um grupo de atores que se reuniu, que se fechou em torno de uma ideia, de uma meta de viabilizar a produção e a construção de teatro, né? Você fazer o grande desafio da época era fazer um teatro, um grupo de teatro de repertório e não um grupo, e não um elenco para montar determinada montagem. Ou seja, que tivesse uma vida constante, né? Uma história. História, que tivesse rotina, que tivesse pesquisa e que tivesse continuidade. E nesses 30 anos vocês formaram muitos atores, certamente. Há muita gente boa que passou pelo Galpão. Muita gente boa que está no Galpão. Eu acho que sim. Eu acho que o Galpão, talvez meio a maneira que o FIT também influi na formação das pessoas. Eu acho que pelo resultado do Galpão, pela visibilidade do Galpão
e pela oportunidade. Agora, já há muito tempo que a gente não dá com regularidade oficinas de teatro, mas no início fazíamos muito isso e sempre estas oportunidades, essas ocasiões despertam naquele aluno, naquele mais jovem do que você que está querendo começar a fazer trabalho, o interesse em começar. A gente ouve muito falar, olha, eu comecei a fazer teatro por causa de vocês. Ok. E não por causa de uma oficina que o Galpão deu, por causa de ter visto um espetáculo do Galpão. Nós vamos fazer um outro programa só sobre os 30 anos do Galpão. Ok, obrigado. A Marileia, do Padre Eustáquio, ela parabeniza pelo programa e acha que o FIT é uma oportunidade muito boa para a população que não pode frequentar os teatros. Ela manda os parabéns, um abraço para a Grace. Obrigado, Marileia, um abraço. Bom, o Antônio falou ali, Rodrigo, das oficinas. O FIT, além de peças de teatro, o que mais tem? É toda uma programação, não é verdade? É verdade. Essa programação ela não se esgota no tempo do festival, que começou no dia 9 e vai até o dia 24. Começamos há um mês atrás com um projeto chamado FIT Escola, em que convidamos diretores de espetáculos que estariam no FIT para poder conversar com os alunos que se formam em teatro na cidade. Então, esse projeto é um projeto de formação que começou lá atrás. Durante o festival, a gente tem workshops, temos palestras, temos, portanto, contato dos artistas locais, né, e do cidadão belo-horizontino com os artistas de fora. Essa edição preparou várias atividades especiais. Eu vou citar duas que eu acho que são importantes e são inéditas na história do FIT. Uma delas é a virada teatral. Pela primeira vez, Belo Horizonte vai ter uma virada teatral, que é uma virada cultural com ênfase no teatro. Vamos ter 21 ações artísticas com ênfase no teatro, ou seja, são 12 peças de teatro e outras 9 atividades acontecendo no período de 24 horas, do meio-dia de sábado, dia 23, ao meio-dia de domingo, dia 24. Então, todos convidados a virar à noite. Em quais espaços? Essa virada nós marcamos espacialmente ela num circuito que vai entre a Funarte e o Teatro Marília, tendo como epicentro o Parque Municipal, o Teatro Francisco Nunes. Ok, então tem aí opção para todos os gostos, durante para todos 24 os gostos. horas. Para quem gosta de cinema, temos também um projeto especial importante que está fazendo sucesso. Temos uma tenda circulando pelas 9 regionais da cidade exibindo o filme O Palhaço. E vamos ter 20 filmes que homenageiam o teatro, que dialogam com o teatro, sendo exibidos na Sala Humberto Mauro. Okay. É uma programação que deve ser conferida. O site do FIT é o www.fitbh.com.br. A programação é extensa, ainda temos mais de 100 atividades teatrais, né, pela frente até o final do festival. Tá. Agora, uma curiosidade, Grace, o fato de usar a rua e espaços alternativos para o teatro e outras programações, qual que é a diferença com relação a uma casa de show? Como que você vê isso? Primeiro tem uma coisa que é específica do FIT de BH, né? É o único festival brasileiro que tem já no seu nome esse objetivo, teatro, palco e rua. Né? Então, existe uma série de espetáculos que são espetáculos que acontecem na rua e em lugares fechados. Esses lugares fechados podem ser tanto um lugar com um palco convencional, né? Como normalmente a gente tem a imagem do que é um teatro, um palco e lugares para o público sentar, né? Esse espaço mais já convencional. E tem o que se chama de espaços alternativos, são espaços fechados, mas que promovem outros tipos de relações possíveis entre público e área cênica, né? Assim, então... Agora, tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que vocês falavam, que são os mini-coretos. Qual que é a função deles, hein? O Rodrigo pode falar Rodrigo. bem, ele acabou de montar um coreto. A ideia é uma provocação, né? É uma intervenção urbana. A gente está tratando esses coretos como uma intervenção urbana. Então, o cidadão que passar pela Praça 7, pela Praça Tiradentes, vai ver estruturas coloridas, azuis, vermelhas, verdes, que são as cores do festival, que é uma possibilidade de você subir, de você interagir,
de chamar atenção para a arte, de chamar atenção para o festival. Então são mini plateias, mini palcozinhos que foram montados com o intuito de provocar a curiosidade, de aguçar e de que eles sejam usados mesmo para as expressões artísticas dos nossos moradores, que são muitas. E alguém pode ir lá declamar uma poesia, fazer um discurso, Perfeitamente. fazer uma manifestação No Dia política. dos Namorados, tinha namorado declamando poemas de amor, então ele foi usado, está sendo usado, né, de uma forma muito bacana e intensa pela cidade. Eu não sei se vocês concordam comigo. Às vezes eu digo assim, olha, ao ser humano a gente tem que oferecer oportunidade de coisas boas. Oportunidade do bem e oportunidade da verdade. Nós somos meio que bicho, ficamos no meio do caminho entre Deus e o animal. Por isso nós somos animais racionais. Agora, quando nós oferecemos muita oportunidade do bem e da verdade, todo mundo ganha com isso, a humanidade toda ganha. Aí, Sim, quanto a Antônio. isso, por exemplo, porque existe, ultimamente não se ouve muito falar mais, mas eu já ouvi muito dizer, o povo não gosta de teatro. O povo não gosta de teatro. Então, o Galpão tem a oportunidade, durante toda a sua trajetória, de visitar, de ir a lugares onde nunca tinha ido um espetáculo de teatro sequer, em comunidades de cortadores de cana, até em uma plataforma da Petrobras já nos apresentamos. Então, de fazer teatro onde não vai teatro. E é uma balela isso, né? De dizer que o público, o povo não gosta de teatro. Desde que você tenha um teatro Ofereça de qualidade... uma peça de bom gosto, Ofereça claro. um teatro de qualidade, não há... Acho que a sensibilidade não é questão de... Sensibilidade não se compra. Sensibilidade não é questão de classe econômica, Se desenvolve. né? De classe social. Tem uma coisa que é da essência da natureza teatral, que é, né, para acontecer um acontecimento cênico, uma peça de teatro, né, a premissa é que existe um artista e existe o público, existe um encontro de carne a carne, presencial. O Grace, é a terceira vez que eu vou lhe cortar. Primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. Mas a gente retoma daqui a pouco. Tá bom. A Arquidiocese de Belo Horizonte, em comunhão com toda a igreja, reza pela santificação do clero na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nesta sexta-feira, 15 de junho. Estão todos convidados a participar das orações na missa presidida por Dom João Justino, na paróquia da Boa Viagem, às 6h15 da tarde. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Ainda dá tempo, ligue para nós, 3209-0115. Até daqui a pouco. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o Festival Internacional do Teatro. Temos aqui uma participação via Twitter, Bruna Cris. Eu acho que há uma busca por uma nova linguagem no teatro, mas não acho que haja um deslumbramento com o cinema. O que vocês acham, hein, Grace? Já que eu cortei você no outro bloco, eu lhe dou a palavra agora para compensar. Eu tenho muita dificuldade de generalizar as linguagens artísticas, assim. Né, isso que a gente terminou primeiro o bloco anterior falando, né, existe uma diferença, né, muito clara entre essas linguagens do cinema, do teatro. Teatro, tem cinema, essa questão presencial, né, o cinema se realiza de uma forma diferente. E eu acho que existem vários tipos de cinema, assim como existem vários tipos de teatro. Agora, há uma grande diferença, podemos dizer assim, enquanto um grupo de teatro atinge aquele público ali, o cinema se reproduz mundialmente numa velocidade enorme. Claro, né? O teatro está mais ligado ao artesanato mesmo. Né, assim, exige-se que você esteja vivo para que ele aconteça, né? Quem faz, quem assiste sempre, mas quem faz precisa estar vivo para que aquilo aconteça, né? Existe, é um outro tipo de mobilização social mesmo. Sim, Antônio, mas eu acho que talvez pelo seu caráter, por essa exigência presencial e pelo caráter
efêmero que o teatro tem, acho que a potência de modificação da pessoa, de tocar o espectador do teatro, quando bem realizado, é maior do que no cinema, eu acredito. Ok, Bruno, obrigado pela sua participação. Antônio, já que você está falando, como se processa a formação do ator? Quem deseja ser ator, o que ele tem que fazer? Primeiro, esquecer, não querer ficar rico de uma hora para outra. Não pensar que vai ficar rico de uma hora para outra. Então, não, se der sorte e arrumar um contato com teatro, ele não vai ganhar dinheiro. Eu acho que cuidar do seu aparato. Eu acho que o ator, o instrumento Antônio, dele é o corpo. Espera aí, ele não vai ganhar dinheiro, mas dá para sobreviver, né? Ou também Dá para sobreviver. O galpão sobrevive do trabalho de teatro. Tá. Acho que Agora, muitas outras pessoas conseguem sobreviver de teatro. Tá. Eu acho que o que eu quis dizer é que não é... Não vai ficar milionário. Não vai ficar milionário. Tá certo. Agora, é uma profissão que tem muitas exigências, Antônio? Assim como toda, acho que qualquer profissão, para ser bom profissional, você tem que ter os seus cuidados, você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que copiar o que é bom, você tem que, e no caso do ator, cuidar do corpo, que é o instrumento, o instrumento dele. Cuidar e muito bem do corpo. Cuidar da voz. E aprender a dançar, a lutar, a saltar. Aquilo que você estava dizendo, o teatro é uma das artes das mais impuras. Ele copia, ele vai buscar, vai agarrar estímulo em todas as outras áreas. Então, assim, o ator aprende vendo cinema, vendo artes plásticas, ouvindo música. Isso tudo é aprendizado. Ou seja, é fruto da inventividade humana, né? Da criatividade. Ok. Rodrigo, esse ano nós fizemos aqui um programa sobre a campanha de popularização do teatro e da dança. Que tipo de comparação se poderia fazer entre o FIT e essa campanha? O FIT é bianual, essa campanha, se não me engano, é todos os anos, né? Como que você vê? São eventos absolutamente distintos, né? A campanha ela é não governamental e ela reúne espetáculos que estiveram em cartaz em Belo Horizonte e oferta esses espetáculos ao longo de 2, 3 meses. Então é completamente diferente de um festival que tem um período de pré-produção imenso, de uma curadoria, de uma garimpagem, aí, como a Grace explicou, que é a tentativa de identificar, né? É um grande telescópio que vasculha o mundo tentando identificar o que tem de mais bacana na cena contemporânea teatral. Então, são eventos distintos, né? Trabalham com teatro, né? E tem seus públicos, em alguns momentos distintos, em outros momentos os públicos se misturam, mas são eventos, cada um com características muito próprias. Ok. Ô Grace, na campanha de popularização do teatro e da dança, uma coisa ficou muito clara para a gente, que a comédia era o gênero preferido do público de Belo Horizonte. Como que o FIT lida com isso? É também a comédia ou outro gênero? Como tem sido? Olha, as nossas conversas entre curadores nunca passaram pela questão do gênero, do gênero de cada trabalho, não. Se passaram, como que a gente escolheu? A gente escolheu entendendo que, sobretudo, que tipo de reflexão que gera cada trabalho. E essa reflexão ela pode ser feita pelo discurso, pelas palavras, mas também pode ser feita pela própria forma de se atuar em cena, né? Então, a gente foi guiado muito antes de pensar em gêneros, a gente foi guiado por isso, assim, por entender o que aquele trabalho traria enquanto experiência para quem estivesse ali assistindo e o que ele traria enquanto reflexão, assim. E aí, consequentemente, depois a gente vê se
um trabalho ele é, que gênero que ele se encaixa melhor, né? Tá, eu vou passar a bola para o Antônio, porque o Galpão tem peças mais densas, né? Não tanto assim do gênero de comédia. Como que você vê isso que a gente constatou no início do ano, na campanha de popularização do teatro? Essa preferência pela comédia. Eu acho Ou é que... aquilo que você já falou, né? Desde que seja uma boa peça, um bom espetáculo. Tem muitos diretores, a gente já ouviu de de muitos diretores mais experientes, que eles costumam usar uma coisa assim, tem dois tipos de teatro, teatro ruim e o teatro bem feito e o teatro mal feito. Tá? Então eu acho que é a questão e eu acho que é o que de uma maneira, também acho que eu entendo que orienta a questão da curadoria do FIT, é a questão de garimpar a qualidade, de buscar o potencial de qualidade que o espetáculo, que a produção traz. E porque eu acho que, se bem realizado, pode ser drama, pode ser tragédia, pode ser comédia. Concordo até que comédia talvez seja mesmo no grande gosto, no grande público, talvez seja o gênero preferencial, mas... Talvez pelas durezas do mundo contemporâneo, pela violência, pelas dificuldades. Não, eu quero rir, não quero reflexão, não quero... Mas... Você pode fazer as duas coisas, né? No caso do Galpão, por exemplo, o Galpão tem se dado bem também nessa afluência do público quando experimenta também ter textos e temas mais graves. Pra mim, só. Sim, ok. Para mim, teatro, assim, é igual música, nesse sentido, né? Tem peças, tem trabalhos, assim, que é muito difícil você definir o que ela, se ela fez, né? Assim, e eu acho que os trabalhos estão aí mais, querendo ser mais, né? Serem vistos com mais complexidade mesmo, né? Assim, ao ponto de você não conseguir entender se alguma coisa, se o Romeu, enfim, está me vindo outros espetáculos do Galpão agora, mas assim, são trabalhos tão complexos que... Não são rotuláveis facilmente. Não são rotulados. Ok, Grace, para não fugir à regra, eu vou cortar pela quarta vez. Caros convidados, nosso programa chegou ao fim. Obrigado de coração, cada um de vocês, e voltem sempre para outras discussões, outros programas. Ao terminar nosso programa, queria lembrar a campanha Faço Parte mais uma vez. Ela está batendo aí na porta do seu coração para ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, ajudar a revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e a construir a Catedral Cristo Rei. O sonho de ontem, o desafio de hoje e o legado de amanhã. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você pode saber o tema da semana com antecedência e ver fotos dos bastidores do programa. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. E acompanhe também as notícias do Horizonte Debate pelo Facebook, acessando facebook.com/Horizonte Debate. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, rede de comunicação católica. Conto com você, fraterno abraço.